Saudações aos amigos e às amigas que acompanham o canal do Meliponário Campo e Serra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação proteica, que nada mais é do que a gente oferecer pólen para as abelhas. Na natureza, elas encontram isso nas flores. Então, em tese, as abelhas não precisariam de pólen. Mas nós sabemos que às vezes uma colônia que é uma divisão recente, ou então uma colônia de abelhas que recentemente foi transferida da escapete, ou então sofreu um ataque de florídeo, enfim, uma colônia fraca, ela precisa de suplementação de pólen. A gente pode ajudar elas nisso. E como que nós fazemos essa suplementação? Através dos bombons de pólen. Bombom de pólen nada mais é do que pólen desidratado, que a gente mistura com um pouquinho de mel e formando realmente pequenos bombons com aquela massa ali, a gente posteriormente mergulha eles na cera quente. Mas tudo isso vai ser explicado mais adiante no vídeo. O que a gente vai utilizar para fazer o bombom de pólen? Primeiramente a gente precisa de cera. Eu tenho aqui a cera de apis, né? Você pode estar utilizando, se você tiver aí eu vou estar colocando, mas eu sei que nem todos têm isso em casa, mas se você tiver um pouquinho de cera de abelha sem ferrão para misturar junto, para derreter junto com a cera de apis, com certeza vai ficar bem melhor. E o pólen. Eu tenho aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Esse pólen aqui é o pólen desidratado, né, que é o que a gente utiliza para fazer o bombom de pólen, com a diferença que quando ele vem assim granuladinho, como vocês estão vendo aqui, é necessário você processar ele no liquidificador ou mesmo num processador de alimentos ali, para que ele adquira uma consistência de pó. E eu comprei, e eu vou dizer para vocês que vou estar fazendo um teste, né? Eu comprei esse pólen aqui, olha só, um pólen que já vem em pó. Ele tem boas indicações, alguns meliponicultores já utilizaram ele, não tiveram problemas. Qual que é a diferença do pólen em pó para o pólen granulado? O pólen em pó, pessoal, ele é, vamos dizer assim, ele é um pólen que ele tem uma coloração que não é atrativa para o mercado. Então acaba que a indústria acaba separando esse pólen. Mas ele, nutricionalmente falando, ele tem o mesmo valor do pólen normal. E ele é bem mais barato. No site onde eu comprei, o quilo do pólen granulado, desidratado, como esse aqui que eu mostrei para vocês, estava custando R$68. E esse pólen em pó que eu mostrei para vocês é R$79 o quilo. Um detalhe, o granulado é 68, 500 gramas. E o em pó, 79 o quilo. Então, por 10, 11 reais aí a mais, você ganha o dobro da quantidade. Então, eu acredito que vale a pena fazer um teste. Vou estar mostrando para vocês a partir de agora todo o processo, como eu faço os meus bombons de pólen. Você vai precisar também de mel de apis ou mel de jataí, ou mel de alguma abelha sem ferrão que você tem aí na sua casa para confeccionar os bombons. E era isso, pessoal. Chega de conversa, vamos para o vídeo. Espero que eu possa ajudá-los nisso. E se ficar alguma dúvida, lembrem de deixar nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão, a sua crítica. Estamos sempre abertos aí à participação de todos vocês. Vamos lá. O primeiro passo é derreter a cera. Estou enrolando aqui um pedacinho de cera alveolada, cera de apis. Coloco junto aqui um pouquinho de cera também de abelha sem ferrão. E acrescento também junto ali um pouquinho de água, né? Para que de forma alguma tenha um risco de queimar a cera, né? Mas por precaução eu vou estar colocando em banho-maria, né? E eu recomendo que vocês tenham uma panelinha velha aí para vocês derreterem cera, para usar só para isso, né? Alguns casos, quando eu derreto bastante cera, eu até não coloco em banho-maria, vou com cuidado, claro, com fogo baixo, mas nesse caso aqui, como é pouca coisa, eu coloco em banho-maria para facilitar. E agora vamos colocar a panela em fogo baixo. Então agora vamos abrir o pacote do pólen aí, né? Eu recomendo para vocês, gente, nunca despejem
tudo que vocês têm de pólen dentro da bacia para fazer a mistura, porque caso você acrescente mel demais, você acabe ali num descuido, errando a mão ali, a única maneira depois de você corrigir, quando fica muito mole a massa, é você acrescentando mais pólen. Então, nunca use tudo que você tem. Daí você vai devagarinho, ó. Eu tô largando algumas colheres de mel. Não tem uma medida exata, porque depende da quantidade que você está usando. E o negócio é colocar a mão mesmo e ir mexendo. Eu tô fazendo aqui com uma mão só, porque eu tô filmando com o telefone, né? Mas você em casa, use as duas mãos, lave bem as mãos antes, né, para evitar qualquer tipo de contaminação e depois vai amassando assim, aos pouquinhos, você vai acrescentando conforme você vê a necessidade e você vai ver que com o tempo essa massa vai adquirindo uma textura de farofa. Acrescentei um pouquinho mais de mel e é isso. Conforme você vai acrescentando, ele vai tomando uma textura diferente. Mas tomem cuidado, pessoal, porque o pólen moído, ele demora a hidratar. Então, às vezes dá a impressão que pode botar muito mel e às vezes não. Quando vê, de repente ele fica mole. Então, vão devagarinho, esperem o mel hidratar o pólen e vão acrescentando aos poucos o mel até chegar ao ponto desejado que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A cera já está quase toda derretida, mais um pouquinho a gente vai poder usar ela. Olha só, gente, essa aqui é a textura. Vocês podem ver que ele fica numa textura mesmo de parecendo uma massa de modelar. Você tem que sovar bastante a massa para ele chegar nesse ponto aqui, mas esse aqui é o ponto que você vai poder tirar pedaços depois e formar os bombons. É isso aí. Então agora eu vou tentar mostrar para vocês. A gente tira um pedacinho da massa, enrola nas mãos, igual enrolar brigadeiro, né? Fica redondinho nessa. Você pode fazer do tamanho que tu quiser. Se for estiver fazendo bombom para uma abelha menor, como mirim, como jataí, você faz pequeno. Para escapsotrigonas, como tubuna, canudo, mandaguari, você pode fazer um tamanho médio ali, um tamanho de uns 2 centímetros. E para mandaçaia você pode fazer um tamanho maior. Eu falo mandaçaia, mas na verdade estou me referindo às melíponas. E realmente elas consomem mais pólen, óbvio. Mas também isso vai depender muito do tamanho do enxame. Porque às vezes um enxame de mandaçaia pode consumir até menos do que uma abelha menor. Isso vai depender do tamanho, da força do enxame, né? Então já temos alguns bombons prontos. Então agora eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço a finalização dos bombons, que é dar um banho de cera neles. Sempre primeiro mergulha na cera e depois mergulha na água gelada para endurecer a cera. Dá mais um banho, se tu achar necessário. Eu sempre dou 2 banhos de cera e depois de novo finaliza com a água. E aí você vai ver que ele já está pronto. Aquele furinho que fica ali do palito, caso você não vá usar ele imediatamente, é bom você tirar aquela cerinha que fica ali no palito mesmo. Eu enrolo ela e eu cubro aquele buraquinho ali para não deixar aberto, né? E é isso. Agora o bombonzinho está pronto aí. Só guardar ele. É bom deixar na geladeira. Estou fazendo um teste aqui usando o palitinho de dente para espetar o bombom. Olha, pessoal, dá para fazer também. Vocês estão vendo aí? Dá para fazer também, mas eu sinto que ele não fica tão firme no palito. Dá a impressão que ele pode cair do palito. Então, para bombons pequenos, você pode usar o palitinho, mas recomendo para vocês, se vocês forem fazer bombons maiores, usem um palitinho de churrasco, que é aquele que eu estava usando agora há pouco, que é melhor. E por fim, agora estão todos prontos os bombons. Usei todo
aquele quilo de pólen que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Deu aproximadamente 50 bombons, a maioria deles grandes, bombons grandes, a maioria deles eu vou oferecer para as minhas mandaçaias e para as tubunas. Então é isso, gente. Está aí os bombons, não sei se talvez alguém pode ter pensado o porquê de cobrir de cera, né? Talvez alguém não saiba. A gente cobre com cera para evitar que o pólen fique exposto aos inimigos naturais das abelhas, como por exemplo os forídeos. Então assim fica mais seguro, né? E eu sempre aproveito, vocês estão vendo aí alguns copinhos de cera que eu fiz, porque aquela cera derretida que você não usa para revestir os bombons, a gente aproveita para fazer uns copinhos de cera, umas lâminas de ceramista, e assim a gente ganha tempo. E já vou estar colocando agora um bombom de pólen para uma das minhas mandaçaias aqui, mostrar para vocês. E é um enxame forte, mas é sempre bom durante o inverno agora elas receberem um reforço. Eu coloquei esses bombons na sexta-feira e hoje, domingo de manhã, fui alimentar as tubunas aqui e resolvi mostrar para vocês. Elas já abriram um bombom, como vocês podem ver, já estão consumindo ali. Essa, por exemplo, é uma colônia nova de tubuna e que vai precisar muito do pólen agora no inverno. E olha só que legal, gente. Até uma das jataís já abriu o bombom e já estão consumindo aí o pólen. O vídeo de hoje ficou um pouquinho extenso, eu quis detalhar bem a fabricação dos bombons de pólen. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.